Isto, mais uma vez, Papo Café e Fotografia. Estamos aqui novamente, hoje com a fotógrafa Juliana Bluder, que vai falar um pouco do seu trabalho. Ela tem uma linha que se inicia pela gastronomia, mas tem muita coisa também de fotógrafa ambiental. A Juliana vai estar nos brindando com as suas imagens e falando um pouco da sua experiência nesse segmento, né? Que é muito interessante, tem umas histórias legais para falar, né, Juliana? Eu estou com esse trabalho de gastronomia já há 4 anos pelo site Olhar Turístico. Nesse site a gente frequenta e visita vários restaurantes, principalmente de gastronomia étnica, ou seja, tendências gastronômicas de outros países que estão sendo super exploradas aqui em São Paulo. Costumo fazer todas as fotos nos restaurantes, sem muito estrutura de iluminação. Eu procuro captar bem a atmosfera do restaurante, bem a substância, a suculência do prato, sem usar muitos recursos artificiais. Acho que esse é um diferencial do meu trabalho, porque as pessoas gostam de saber exatamente o que elas vão comer, não um prato, um mocap, de repente um prato que não é exatamente o que ela vai encontrar quando chegar no restaurante. Com certeza, é interessante a Juliana frisar isso, que são pratos específicos, né? São pontuais, ou seja, não tem aquela produção, né? Mas assim como o trabalho é na sua própria essência, a fotografia também tem isso, né? Pode estar mostrando então, Juliana. Aqui a gente tem uma alcachofra que foi fotografada na frente da janela do restaurante, a mesa mesmo do restaurante que fica em frente a uma janela. Então a gente conseguia ser feito de luz aí bem bacana, sem nenhuma luz artificial. Esse também é uma casa de sucos e frutas, então a gente também usou a luz da porta da lanchonete. Esse, a mesma coisa, todas as fotos são com luz ambiente, utilizando a mesa, utilizando sempre elementos que a gente tem no próprio restaurante. Essas florzinhas estavam lá numa árvore próxima, a gente não leva nada, quando muito pede algum ingrediente do restaurante, tipo pimentão, tomate, para compor a foto. Para compor. Mas sempre sem muito planejamento, porque senão fica muito fake a foto. Você olha, você percebe que parece lanche do McDonald's, que não é aquilo, está na foto é uma coisa e quando você pede não é nada daquilo. Esses pratos, algumas coisas que a gente faz com toda a produção de alimento, então onde compra, feiras livres, também tem alguns retratos aqui. Correto. Interessante você falar isso, porque para as pessoas saberem que a fotografia tem uma composição. Então, como naquele caso da foto com os legumes ao fundo, é só para compor, né? Para fazer uma certa moldura, né? Para deixar o prato um pouco mais colorido também e um pouco mais saudável, né? A intenção é exatamente isso, né? Exatamente. Geralmente, muitos fotógrafos de alimentos usam tomates, pimentões, que são de cera, e realmente eles têm uma plástica muito bacana. Mas, em contraposição, acho que o cérebro consegue identificar que aquilo não tem o mesmo frescor de um pimentão de verdade. Então, a gente preza muito por isso, manter a autenticidade da foto. Ok, vamos ver mais. Esse aqui também são um prato de ingredientes, de um tipo de gastronomia, também todos eles são colhidos ali da cozinha na hora para fazer as imagens. E tudo isso, Juliana, tudo isso você produz isso para uma empresa, para um site? Como é esse trabalho? Fala um pouquinho disso. Sim, nós temos um site autoral que chama Olhar Turístico, e esse site tem uma produção que chama São Paulo, a Mesa do Mundo. Então nós fazemos a produção, vamos até os lugares, escolhemos os restaurantes mais típicos, mais diferenciados, coisas que não tem na mídia aí, que não é muito falado, para fazer o conteúdo bem diferenciado para esse site. Então já há 4 anos que eu fotografo para esse site e é muito bacana, porque como eu mesmo que escolho que tipo de produção, dá para brincar bastante com as imagens. Eu já vou para o restaurante sabendo mais ou menos que tipo de ingrediente me espera ali. Isso facilita o meu trabalho. Excelente, quer dizer, Olhar Turístico. Olharturístico.com.br. Então, notem também que as fotografias elas são bastante rústicas, né? É o que ela acabou de dizer, não é uma fotografia produzida
na intenção de criar um termo até meio ilusório. Não, isso aqui é uma fotografia bastante artesanal e pontual dos produtos, dos ingredientes que compõem cada prato, né, Juliana? Exatamente. É isso aí, vamos ver mais aqui. Essas já são pratos prontos. Eu costumo fazer a foto eu peço que o chefe do restaurante traga um prato por vez, para que eu faça a foto do melhor ângulo e tudo mais. E eu costumo experimentar os pratos, então eu não posso demorar muito fazendo a foto, senão depois eu não experimento a comida do jeito que deveria ser. Então, eu acho legal que é tipo um retrato de comida. Eu sinto que eu estou retratando a comida, não fazendo uma coisa que não existe. E, enfim, é isso. Eu tenho muito, muito carinho por esse trabalho de gastronomia. Acho muito interessante. A foto tem que realmente transmitir a realidade, que ela é. Porque senão parece que ela perde o gosto. Eu concordo. Vocês vejam que no caso desse prato, por exemplo, ele é um prato bastante singular à medida que ele fica dentro de ele ficou como se fosse uma moldura, né? A própria tigela dá a ele essa moldura, né? Com esse fundo de bambu e tal, ficou muito interessante. Então, é legal pensar nessas composições quando se vai fotografar, né? Quando se vai vender um produto, ele é específico, quer dizer, não é só uma gastronomia por ser, mas neste caso ele tem um objetivo, né? Que é o site do Olhar Turístico, né? Que tem como especialidade a gastronomia bastante variada, né? Como ela disse antes, a gastronomia ética de vários setores, né? De vários continentes, melhor dizendo. Esse prato é de uma gastronomia bem nova, chama Chifa. É uma gastronomia que mistura elementos, a forma de preparo dos chineses com elementos do Peru. Então, quando se fundiu essas duas gastronomias, surgiu uma nova linha que é a gastronomia Chifa. Essa é uma gastronomia, é uma fotografia cultural, né? Que maravilha, viu? Exatamente. Muito bacana. Essa também é um prato típico de gastronomia Chifa. Tem uma pegada oriental, pode ver pelos palitinhos, mas os elementos são peruanos. Que maravilha, hein? A rusticidade desse prato também não interfere a própria fotografia em si, joga para fora o calor dessa matéria, né, que vai ser consumida, né? Você consegue fotograficamente sentir o paladar, né, o cheiro, né? É realmente uma fotografia muito bem enquadrada, muito bem feita. Estou ficando com muita fome, realmente. A ideia é isso, acho que o profissional tem que saber lidar com isso, né? Saber passar essa intenção desse produto que, no caso, ela está vendendo, né? E a fotografia tem isso e tem os seus profissionais que se especializam. No caso, estamos falando com a Juliana Bluder, que vai falar um pouco mais ainda sobre a gastronomia. Isso aí. O que eu costumo dizer é que, geralmente, quando um restaurante contrata um fotógrafo para fazer foto de gastronomia, ele prepara um prato super especial, com uma decoração super bonita, um prato realmente parece uma pintura. Fotografar um prato como esse é fácil, relativamente fácil. Difícil em algumas gastronomias que não têm por hábito fazer essa decoração de prato, realmente são gastronomias mais rústicas, pedaços mais inteiros, tudo. E aí você conseguir extrair desse prato, que é um pouco mais complexo, o gosto, a cor, é mais difícil, mas é muito gratificante. É muito bom você conseguir pegar um prato mais rústico e deixar ele dando tanta vontade quanto um prato de chefe. Ok, estamos aqui tendo uma aula, né, com a Juliana, que está nos brindando com estas belas imagens, né, Juliana? Vamos nessa? Nesse caso, essa imagem o que é, Juliana? Essa imagem é o quê? É um consommé, que é um creminho de abóbora com coco de um restaurante em Minas que chama Quitanda Brasil. Essa chefe chama Tânia e ela usa elementos bem rústicos da gastronomia mineira, quanto bem da terra mesmo, bastante abóbora, coco, essas coisas bem típicas brasileiras, mas ela internacionaliza os pratos. Então ela faz modos de preparo mais sofisticado com ingredientes bem da terra. É bem interessante esse. E a apresentação dela também é muito bonitinha, né? Uma coisinha bem artesanal, assim, copinho de cachaça, uma coisa bem diferente do convencional, do que se usa em restaurantes mais chiques, mais...
Com certeza. E vamos continuar vendo aqui o trabalho da Juliana. Agora vamos para uma coisa mais para a natureza, né, Juliana? Mostra mais algumas imagens nesse sentido, né, como elas foram feitas, o que são, né? Então sinta-se à vontade para mostrar o seu trabalho, né? Até porque nesse instante muitas fotógrafas estão curiosas para conhecer um pouco do teu trabalho e jovens fotógrafos também querem saber um pouco mais, né? De como se proceder em cada tipo de trabalho, né? A mulher com uma câmera na mão e esse olhar feminino, né? Isso é bastante especial também nesse sentido. Essa imagem de um atobá, esse pássaro, ele vive a, não vou saber quantos quilômetros, mas é coisa de 4, 5 horas de barco da costa da Bahia para você chegar nessa ilha, Abrolhos, que tem esse pássaro fantástico. Como ele fica lá muito isolado, eu já comecei falando pássaro, não expliquei da história, mas tudo bem. Como ele fica muito isolado, ele permite uma aproximação muito interessante. Ele não tem medo de humano, então você consegue se aproximar, fazer super closes dele, sem que ele voe, sem que ele se assuste. É um pássaro muito interessante, para quem gosta de fotografar a natureza, é longe, mas vale muito a pena até esse lugar, que esses pássaros são realmente fascinantes. Eles são grandes, não tem medo, ficam ali secando as asas bem próximos. Perfeito. Eu até queria que você falasse um pouco mais como é até esse lugar, como se chega lá, como se proceder para ter acesso a essa área. Você tem algumas saídas que você faz, né, para alguns setores, com um grupo de fotógrafos. Como funciona isso, Juliana? Sim, é assim. Para fotografar a natureza, a produção é muito complexa. É muito difícil você chegar até onde esses animais estão, essas cenas estão, individualmente. Não existem agências de turismo que levem a esses lugares remotos, principalmente, muito raro, empresas especializadas nesse tipo de turismo. E por ter muitos amigos fotógrafos que viram algumas imagens no site, falaram, poxa, que bacana, você vai até lá, consegue essas imagens, como você fez para chegar, como você conseguiu essa imagem. Eu percebi que tinha uma demanda muito grande de amigos fotógrafos que gostariam de estar nesses lugares, mas que realmente não tem como, porque a produção é muito complexa. Para mim é fácil, relativamente fácil fazer essa produção, então eu comecei a associar pequenos grupos, 5, 10 fotógrafos no máximo, para que consigamos juntar interesses, definir um roteiro e fazer uma expedição fotográfica realmente nos moldes necessários para conseguir captar essa fauna tão maravilhosa do Brasil. E com isso a gente já promoveu algumas expedições para a Amazônia, a gente também faz uma expedição básica aqui de um dia aqui em São Paulo mesmo, no Mangue, em Cubatão, saindo de Cubatão, indo até Bertioga. E lá nós temos vários guarás vermelhos, que é uma ave muito bonita mesmo, realmente toda vermelha no verde do mangue, é um contraste, uma coisa impressionante. E estou tendo muitos elogios aí, o pessoal tem gostado muito de participar das expedições com a gente, ir até esses lugares. É muito gratificante depois ver as fotos de todo mundo que participa, postando no Facebook, vivenciando isso. Acho que isso realmente é que vai fazer com que as pessoas se conscientizem mais da preservação do meio. Você vê cenas da Amazônia na televisão, é tocante, mas você estar na Amazônia faz você voltar uma pessoa diferente, muito mais preocupada com a saúde daquele ecossistema. Então, eu acho que hoje em dia é um dos meus maiores prazeres, é levar essas pessoas e ver que quando elas voltam realmente apregoando a preservação e super preocupados e envolvidos emocionalmente com a preservação da fauna e da flora brasileira. Perfeito. Vocês vejam que a fotografia ela acaba fazendo uma comunhão de vários sentimentos, né? Então consegue inclusive mudar, né, para que as pessoas tenham maior preocupação com relação à preservação e até a captação dessas imagens, estar no lugar, né? Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ali tomar um café, Papo Café e Fotografia volta daqui um pouquinho, tá ok?